Ok. Então, nós começamos a falar, e aí passamos 2 semanas, né, 2 domingos falando sobre esse desafio que é para nós cristãos conciliar. Eu vou falar conciliar de modo bem provocativo mesmo. O espírito e a carne. Mas por que conciliar? Porque nós não temos outro lugar para viver a não ser nessa crise. De tentar andar no espírito, mas vivendo em um corpo de morte, como Paulo falou. É importante que a gente fale isso, porque a espiritualidade cristã ela acontece na vida como ela é. E eu acredito que um dos grandes equívocos da espiritualidade cristã, que foi difundida de várias formas, é negar isso. Negar que nós vivemos em um corpo que nos impulsiona para a morte. E por que eu falo que isso é perigoso? Porque na tentativa de apagar isso, eu acho que surgem 2 grandes erros. O primeiro é a vida de hipocrisia, porque você não tem como negar esses impulsos que estão dentro de você. O que a Bíblia fala não é negá-lo, a Bíblia fala sobre redimi-lo em Cristo. Né? Paulo fala dessa luta constante, mas todos nós cristãos, estamos expostos a uma série de tentações. E aí, quando se nega isso, gera ou o conformismo, a pessoa fala, já que sou assim mesmo, e chuta o pau da barraca, ou a hipocrisia, quando se nega a hipocrisia. E qual é o problema da hipocrisia? É que a pessoa gera essa vida dupla. Tem as suas crises, mas aí apresenta aquela cara de santo barroco. Né? Tem os seus problemas, mas fazem de tudo para sustentar uma imagem. Mas o Evangelho nos convida a enfrentar a vida como ela é. E quem lê os textos de Paulo fala que Paulo não tinha dificuldade de expor as suas crises, né? De expor esses desafios. E por que não? Porque a vida acontece aí. Então, não é nem o conformismo, nem a hipocrisia as nossas opções. Nós somos convidados à redenção em Cristo. Encarar os nossos desafios e caminhar consciente dele. Então, Paulo aqui, na minha leitura que eu faço, eu queria convidar vocês para ler junto comigo, ele nos aponta justamente esse caminho dos seguidores de Jesus. Como é que a gente resolve esse problema que nós enfrentamos? Carne, espírito, o desejo da carne, o chamado que nós temos ao espírito. Como é que a gente desenvolve isso? Eu creio que a partir daqui, Paulo começa a nos ajudar a desenrolar essa questão. Os versículos 24 e 25 diz assim: os que pertencem a Cristo, presta atenção, os que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. A ideia aqui é de redenção. Lembre-se que lá no capítulo 4:20, meu Deus, Paulo fala que nós já estamos crucificados em Cristo. Não é 4:20 não, sempre é 2:20. Já estamos crucificados com Cristo, né? E já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Então, e ele segue, me acompanha. Então, eu voltei, Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, presta atenção, no corpo de paixões, no corpo de morte, essa vida que eu vivo nesse corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. O que Paulo está falando aqui? Ó? Paulo fala assim, olha, eu estou nesse corpo de morte, eu estou nesse corpo de paixões, eu estou nesse corpo exposto a tentações, mas eu vivo como alguém que foi crucificado para tudo isso. Apesar de estar nele, mas eu vivo como crucificado. Tá aí esse desafio. Não sei se os irmãos me entenderam. Mas qual é o grande desafio? É viver nesse mundo como alguém que foi crucificado com Cristo, mas ainda dentro desse corpo de morte. Então, o chamado ao evangelho, a conversão, não é para a gente viver em um outro estado, uma espécie de espiritosfera, né? Alguém que está ali dentro de uma abóboda protegido e ali você não é tentado, e ali você não tem dificuldades, e ali você não tem crise. Não é, gente. Não é. A vida cristã, ela é no chão da existência, da realidade, dos desafios que nós temos. Malu, ia falar alguma coisa? Vamos lá, Malu. Eu fiz aqui, eu refletindo
a sua fala, e eu achei bem uma colocação muito bacana, porque assim, eu entendi que a gente vive um lugar de crise, a gente é uma linha tênue que coloca conflito, né? Parece que a gente vive o tempo todo em conflito, carne, espírito e carne. E aí me veio aqui essa questão que você, quando a gente está em conflito, provoca uma crise, né? E aí você falou, você falou outra palavra que eu não lembro, acho que não sei. E aí eu pensei, se a gente vai ter esse momento de crise, e a crise ela pode ser pedagógica, a crise é para a gente subir de repente um pouco mais, encontrar buscar um meio da gente sair dessa crise e progredir um pouco mais na espiritualidade. E aí eu fiquei pensando que nem todos, quando a gente lê o texto, nem todas as pessoas elas conseguem sair dessa crise. De repente, evoluir, crescer mais em Deus, na busca da intimidade. E aí eu pensei que cabe uma outra palavra aí. Eu acho que muitas pessoas entram em desespero. Eu coloco assim para a gente pensar se nessa crise, nesse conflito, se nós não podemos, de repente, ou não vemos, não podemos perceber que o outro possa, às vezes, não estar com inveja, mas estar em desespero por não conseguir, por exemplo, vencer nessa batalha, por repetidamente permanecer, não ter força para lutar. Eu estou colocando mais como uma reflexão para a gente, até para você me ajudar a entender um pouco dos irmãos. Se, de repente, aquilo que parece ser permanente na vida do irmão, na tentativa de ser mais espiritual, de encontros com Deus, a pessoa pode entrar em desespero por não conseguir evoluir. A gente, como seria assim? Como a gente ajudaria? Como a gente perceberia? O que você acha? Então, Malu, eu acredito que essa crise ela nunca vai cessar enquanto estivermos aqui. Né? É aquilo que Paulo fala, a luta, né? Do bem que eu quero e o mal que eu não quero. Essa é a crise que a gente vai ter sempre. É óbvio que ela vai mudando de escalas. Né? Então, um adolescente cristão, tenho crises, eu, um jovem cristão, tenho outras crises, eu, enquanto marido, enfim, de acordo com o lugar que nós ocupamos, as crises vão mudando. Né? Eu com vício nisso, eu com dificuldade naquilo. Então, mas a crise é permanente, porque a crise é justamente nós desejarmos ser espirituais vivendo em um corpo de desejos e padrões confusos. Então, essa crise, na minha leitura que eu faço das escrituras, ela vai acontecer sempre. O desespero é fruto de uma compreensão equivocada da graça de Deus. Né? Eis o perigo da religiosidade. Por que na religiosidade há o desespero? Porque a gente entende que a resolução dessa crise está nos meus esforços. Não me esforcei o suficiente, não me dediquei o suficiente, não fiz o suficiente. Eu não estou falando aqui que nós não devemos nos esforçar nas disciplinas espirituais. Né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito irritadiça, eu sou uma pessoa irada. Eu devo ceder a isso? Não. A Bíblia nos ensina que com o jejum eu consigo controlar, segurar a onda. Então, eu preciso desenvolver esse caminho. Eu sou uma pessoa que facilmente me vicio nas coisas. Então, a Bíblia fala, olha, fuja da aparência do mal, fuja do que promove o mal. Envolva as disciplinas espirituais. Né? Eu sou uma pessoa que... Eu acho que caiu aqui. Gente, estão me ouvindo aí ou caiu a internet aqui? Estamos ouvindo, pastor. Só a imagem que parou, né? O áudio está tranquilo. Né? Tá, né? Então, vamos lá. Então, assim, a Bíblia nos ensina sobre as disciplinas espirituais. Ok? Elas nos ajudam, e a gente pode estudar isso em outro momento, a continuar nessa luta. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas é a compreensão da graça de Deus que nos ajuda a sair do desespero. A nossa esperança vem da graça. É por isso que essa carta de Gálatas é fundamental para a gente. Porque ela nos ajuda a sair desse âmbito da religiosidade e se lançar na graça de Deus. Mas a crise ela é constante. A crise, meu irmão, você vai superar uma, vem outra, vai superar uma, vem outra. E até... É por isso que a Bíblia fala que nós vamos viver de fé em fé. Porque se não for pela fé, não rola. Né? Mas vamos lá. Aqui surgem algumas inquietações nesses versículos. A primeira inquietação que eu leio aqui é o seguinte: como é que a gente sai dessa crise e se submete à ação do Espírito?
Porque eu não sei os irmãos, mas às vezes essas coisas parecem coisa de pessoas que alcançaram um nível superior, né? Coisa de gente boa. Eu não. Como é que o cara. Eu vivo pelo Espírito. Que é isso, meu irmão? É coisa daquele cara que vem na nossa igreja, prega uma vez só, a gente fica admirado e o cara vai embora. Porque gente como a gente não vive aquilo. Como é que é isso? Né? Primeira coisa. Segunda coisa, como discernir? Né? Como é que eu consigo discernir essas paixões lícitas das ilícitas? Porque, gente, o desafio, e eu acredito que o desafio não é tanto o fazer ou não fazer, mas a dosagem. Né? É aquilo que nós estávamos falando antes. O problema está em um cálice de vinho? Não. Mas em 5, sim. O problema está na sexualidade? Não. Mas na forma sim, que eu faço? Sim. O problema está em comer um docinho? Não. Mas na quantidade? Sim. Então, qual é o limite? Né? Qual é o limite? Qual é a linha? E aí a gente volta, sem querer voltar, mas temos que voltar, à questão que nós estávamos falando da bebida alcoólica. Há uma proibição bíblica para isso? Não. Mas há uma orientação. E há consensos morais, sociais. Por exemplo, já falei para algumas pessoas, né? Pastor, tem algum problema em beber? Falei, não, para você tem. A Bíblia não proíbe, mas eu recomendaria você não beber. Porque era a pessoa que eu sabia que se tomasse um copo de cerveja, não ia ficar com um copo de cerveja. Uma pessoa que tomar um cálice de vinho não ia ficar só um cálice de vinho. Então, o que eu estou querendo dizer, e isso eu venho dizendo desde quando a gente começou a estudar isso, é que falar que a Bíblia não proíbe não é dizer que todo mundo pode. E a gente esbarra naquele texto, tudo é lícito, mas tudo convém. Não é porque a Bíblia fala que não é problema nenhum você tomar um copo de cerveja, que eu estou dizendo a você que você deve tomar um copo de cerveja. Aí está o limite de você entender, peraí, Diogo, eu passo já. Você entender essa linha que separa uma coisa da outra. Né? Por exemplo, uma pessoa que é diabética, essa pessoa não pode comer açúcar. Mas é uma questão da pessoa. Ela não pode falar como faz mal a ela, falar, não, a Bíblia proíbe. Não, a Bíblia não proíbe, isso faz mal a você, então você não deve tomar. Isso é uma questão de sabedoria. De sabedoria. Vamos lá, John. Não, é só porque o senhor está falando isso, eu me lembrei de uma fala de uma missionária chamada Andrea Vargas, e ela costuma dizer que existem duas coisas, né? Existe a estrutura e existe a direção, né? Estrutura é tudo aquilo que foi criado por Deus, a sexualidade, o tempo e a alimentação, enfim, todas essas coisas. Tudo isso é estrutura, né? Faz tudo parte da criação de Deus. O direcionamento é como se faz a utilização dessa estrutura, né? Enfim. E aí a Bíblia, ela deixa clara qual é o direcionamento que Deus quer que a gente dê para essas estruturas, mas só que, enfim, né, a direção que a gente dá enquanto humanidade, enfim, caída e toda essa lesão, às vezes é muito diferente do que Deus estabeleceu como direção para essas estruturas, né? Exato. E a gente vê isso também acontecendo, por exemplo, nas cartas paulinas. Por que em determinado lugar Paulo fala, não faça isso, né? Não coma isso? Por quê? Porque tem uma questão social que nós estamos envolvidos. Né? Vou voltar à questão do álcool. Por que a maioria das igrejas fala que não pode beber álcool? O Brasil é um dos países que mais consome irresponsavelmente álcool. O cara bebe e vai dirigir. Então, no contexto como esse, de um púlpito, a gente, para chegar nisso aqui, a gente veio construindo um raciocínio. Né? Mas de um púlpito, uma mensagem, o pastor fala assim, não tem problema beber álcool, é irresponsável. Porque a Bíblia fala isso? Não, é porque a gente vive em um contexto onde as pessoas não têm educação para isso, infelizmente. Então, é mais uma questão social do que a Bíblia. Só que, assim, a gente está estudando a Bíblia aqui. E é por isso que eu estou dizendo, olha, a Bíblia não condena. Mas existem outras questões no contexto que nós estamos vivendo que nos ajuda a discernir isso. Ok? Vamos lá, Neto. Então, eu lembro, né, de uma orientação que o senhor me deu, inclusive, quando eu preguei a palavra um certo dia, e eu estava falando com relação a temperamentos transformados, etc. Só que naquele momento eu não tinha tempo para falar tudo, né? Não era um momento de estudo, era uma pregação, então não tinha só 30 minutos, eu acho.
E aí você falou, Neto, é importante quando você for falar uma coisa desse tipo, você perceber se tem tempo ou não de deixar clara a mensagem e realmente dar a entender ao público, né? E exatamente isso, eu penso a mesma coisa. Eu acho que é uma coisa que tem que ser construída, né, dia após dia, né? É uma construção mesmo, tem desconstrução, às vezes é. Então é bem interessante quando o senhor fala isso, né? Que são momentos, né? São dia após dia, são encontros, são coisas que nós vamos construindo com o tempo, né? E eu sempre me lembro dessa situação, que perceba se você vai ter tempo para falar, senão você vai deixar a ideia pela metade, né? Você vai deixar um vão aí que pode gerar muitas dúvidas e muitos problemas. Exatamente. Isso aqui, só que a gente vê, só essa perícope aí do versículo 16 até o 25, nós estamos na terceira aula sobre ela. Então, não foi algo que a gente disse, ponto final, tá? Mas é isso, o que a gente está falando, como é que a gente consegue discernir isso? Vamos lá, senão a gente não sabe. E aí outra coisa, como é que a gente foge do amoralismo sem ser moralista? Né? Então, assim, vamos nos libertar da religiosidade, vamos desconstruir esses preconceitos, beleza, eu sou super disposto a isso. Quem tem me escutado sabe que eu topo muito isso. Mas, assim, a gente vai sair de um extremo para o outro. Eu não quero ser moralista, mas eu quero ser também dizer que vale tudo. Não, não vale tudo. Não vale tudo. A gente precisa encontrar um caminho de sabedoria. Tá? E aí a gente vai ver como é que a Bíblia nos orienta a isso. E o maior desafio aqui é o seguinte: como é que eu consigo dar esse fruto do Espírito? Como é que isso nasce? De onde vem? Vamos lá o que Paulo fala. A primeira coisa que Paulo nos fala aqui, e eu destaco aí no texto, é o que ele fala no versículo 24. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. E mais uma vez eu volto ao que eu tenho dito o tempo inteiro. Se alguém encontrou uma brecha aqui, né, no que eu falei, não, pastor disse isso, e isso for o álibi para alguém fazer alguma coisa, essa pessoa não pertence a Cristo. Porque quem pertence a Cristo faz o caminho oposto. Quem pertence a Cristo fica naquele cuidado. Pô, será que foi isso mesmo? Será que eu entendi? Será que pode? E aí vai fazer como algumas pessoas fazem. Vai ligar para o pastor, não entendi isso. Me ajude. Eu sempre aprendi dessa forma. Será que é isso mesmo? Quem serve a Cristo tem esse temor. Quem pertence a Cristo tem esse temor. Quem não pertence fala, pastor disse, já que o pastor faz, né? Já que fulano faz, então, é só o que queria. Não, gente, olha o que Paulo fala, primeiro conselho. Devemos crucificar a nossa carne. Certo? E o que é crucificar a nossa carne? É submeter todos os meus desejos, paixões, vontade, tudo a Cristo. Tudo. Então, assim, é algo que é difundido hoje, que diz o seguinte: não, tá te fazendo bem? Então não tem problema não. Não é que a gente ouve de vez em quando? Tá te fazendo bem? Tá fazendo mal a alguém? Não, não tá fazendo mal a ninguém. Tá fazendo bem a você? Está. Então, meu irmão, chuta o pau da barraca. Toca o barco. Só que nós somos cristãos. E a Bíblia nos ensina que existe uma pessoa perversa dentro de cada um de nós. E não é tudo que essa pessoa deseja que a gente deve satisfazê-la. Então, assim, para qualquer pessoa isso cabe, menos para alguém que pertence a Cristo. Porque se eu pertenço a Cristo, eu entendo que no senhorio de Cristo na minha vida, eu devo consagrar tudo a Ele. E como é que acontece isso? Primeiro é uma ação pessoal e voluntária. Não sou eu que digo, Anúcia, você precisa crucificar a sua carne. Eu vou orientá-la, mas se ela não quiser fazer, ela não faz. Não tem como eu pendurar ela na cruz e falar, você tem que fazer. Não, o discipulado é voluntário. Quem quiser vir após mim, segue-me. Quem quiser. Se você não quiser, eu vou lamentar, como Jesus lamentou lá o jovem rico, mas é problema seu. Ok? Leia, Nuxa, pra gente, Marcos 8:34. Você pode, por favor? Deixa eu só achar aqui rapidinho. Tá bom, irmã. Não. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois é, se alguém quiser. Obrigado, Anuxa.
Segunda coisa, então a primeira, né? Como é que crucifica a carne? É uma ação voluntária e pessoal. Segunda é radical e inegociável. É aquilo que a gente leu de Gálatas. Estou crucificado com Cristo. Ponto. Isso nos leva à radicalidade do seu lado. A radicalidade. Tem coisas que pra gente é inegociável, gente. Inegociável. Tem coisa que não vai mudar. Tem coisas que a gente consegue mudar, que a gente consegue adaptar. Por exemplo, nós estamos fazendo reuniões online. Né? A gente está nos reunindo e conversando aqui. Isso mudar. Dá para mudar. Quem imaginou há um ano atrás que nós faríamos escola bíblica dominical dessa forma? Mas aqui não está no mérito entre certo ou errado. Aqui é uma coisa de conveniência, de oportunidade, de gosto. Isso pode mudar, mas tem coisa que é negociável. Por exemplo, em nossa escola bíblica dominical, a gente estuda a Bíblia. Podemos usar outras ferramentas? Sim. Podemos usar outros textos? Sim. Mas a Bíblia é o centro, né, dos nossos estudos. Cora falou aqui o seguinte. Primeiro, ato de presumir ou de se presumir, julgando baseado em indícios e aparências. 2. Suposição que tem-se por verdadeira. Cora, eu não posso entender muito bem. Se você quiser explicar aí, tá? Então, devemos crucificar a carne. Primeiro, é uma ação voluntária e pessoal. Segundo, radical e negociável. Terceiro, crucificar a carne não é fácil, gente. Tá? Peraí, Cora, que eu te passo já já. Crucificar a carne não é algo fácil. Ok? E aí a gente vem para esse compromisso que nós temos com o discipulado. A gente está falando o tempo todo de graça aqui, da graça de Deus, da ação de Deus, mas submeter-se a isso não é uma ação fácil. E por que não é fácil? Porque, como eu falei, tem alguém perverso aqui que não quer isso. Tem alguém aqui que acha que a piedade religiosa é melhor, porque parece que eu sou melhor que as pessoas. E negar isso, por mais piedoso que seja, não é fácil, gente. Quer ver uma coisa que não é fácil? Você dá com a mão direita sem saber que a esquerda está fazendo. Nem sempre é fácil isso. Para algumas pessoas isso não é fácil. Para algumas pessoas, a vitrine é algo que ela não consegue escapar. Então, perceba como esse desejo da carne, ele não é apenas aqueles impulsos que escandalizam. O irmão é muito violento. Fulano é muito luxurioso. Não, gente. Os desejos da carne, às vezes, ele é tão sutil que parece uma coisa boa, parece uma virtude. Poxa, olha como o irmão é bondoso, ele sempre ajuda as pessoas. A questão não é se o irmão é bondoso ou não. A questão é como é que você ficou sabendo se a Bíblia fala que ele não precisa dizer a ninguém. Será que esse irmão bondoso não faz essa propaganda toda que ele faz apenas para ele sair bem? E eu estou falando de uma forma hipotética, só um exemplo, tá, gente? Então, quando eu nego esses meus impulsos, quando eu nego essas questões que estão em mim, nem sempre é uma atitude fácil. Né? Por exemplo, uma coisa que eu sempre brinco, né? E eu vejo algumas pessoas falando e até rio. No meio cristão há um preconceito absurdo com relação a álcool. Pode que a gente não bebe. Mas aí você vai para algumas festas nossas e você vê que a pessoa já comeu o suficiente. Não é possível que aquela pessoa está com fome ainda. Mas aí passou um doce, a pessoa vai lá, né? Ou não, só eu que já vi isso. Então dizer que não, estou satisfeito. Tem gente que tem muita dificuldade com isso. Muita dificuldade. Então, eu estou falando desses exemplos que parecem banais, mas são exemplos que estão próximos da gente. E que a gente fica escandalizado com as coisas que a sociedade taxa como mais escandalosa e estamos nos submetendo a pecados que são aceitáveis. Mas no caminho discipulado, se a gente se a gente deseja negar a carne, a gente precisa estar atento a essas coisas também. Eu só vou ler esse texto de Romanos 7, aí eu passo para a Cora, que ela quer fazer um comentário aí. A gente já conhece, mas eu só vou citar, gente. Abram lá, Romanos 7, a partir do verso 7. Que é quando Paulo fala sobre a questão da luta contra o pecado. Ele começa assim, ó. Ele está falando sobre a graça de Deus, depois ele fala: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. Olha o que ele fala. De fato, eu não saberia o que é pecado se a lei não dissesse. Se não fosse por intermédio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçares, não cobicem. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçado. Então, olha qual é o problema aí. E ele, no finalzinho desse trecho, depois os irmãos e as irmãs leem,
versículo 24, ele fala, olha, miserável... Não, vou ler um pouquinho antes. 21. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. O mal está junto, bem mais junto do que a gente imagina. No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros, nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, miserável mulher que sou, quem me libertará desse corpo sujeito à morte? E aí Paulo recorre à graça. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Pois bem, esse é o nosso desafio. Ação difícil, ação dolorosa. Cora, querida, pode falar. Pastor, o senhor está me ouvindo? Sim, estou, perfeito. Então, o senhor já até aprofundou aí, não precisa ser muita coisa, não, porque eu queria só que a palavra presunção. Nós estamos imersos hoje, acho que também por uma questão cultural, nós brasileiros todos, e aí o povo evangélico em foco, porque nós fazemos o que está ali, julgamos baseados em indícios e aparências. Então, nós somos um povo que escuta pouco. Escutar no sentido mais profundo da palavra. Alguém fala e a gente... O pastor está falando isso. Ou fazer algumas perguntas que nos ajudam a compreender melhor. Como assim? De onde vem essa ideia? Então, há uma divulgação já milenar dessa aparência de santidade, ela é tão valorizada. Então, a gente vê que o tempo passa e se conversa pouco na igreja sobre esse julgamento baseado em indícios de aparências, que é a presunção. Nós somos apaixonados por essa coisa que o senhor falou, pela performance, pelo jeitão, né? O cara tem 5 minutos de crente e já está falando, oh, glória, maravilhoso. Ele passa 5 minutos com a gente na igreja e já aprende nosso vocabulário. E é muito fácil se travestir de cristão por causa dessa aparência. E o que me angustia é que o tempo vai passando e a gente não muda isso. A gente recebe as pessoas, a gente aprova pessoas, a gente desaprova pessoas, e a aparência tem um lugar de glória no nosso meio. A gente está aí passando vergonha por causa da flor de lis, a gente já passou vergonha por causa de um monte de outros escândalos, né? E a gente não aprende, assim. Eu não sei o que é que acontece com a gente, que a gente não aprende que a aparência não é verdade, é aparência, né? Pois é. Desde Samuel, a gente continua julgando a aparência, apesar da insistência de Deus dizer que ele não julga pela aparência, né? A gente continua, a performance é bem melhor, né? Impostação de voz, roupa, de vez em quando... Não, deixa eu falar. Mas vamos lá, boa palavra, que o Senhor nos ajude, meu irmão. Então, vamos só voltar um pouco. Então, devemos crucificar a carne, e aí eu sugiro essas 3 ações aí, que faz parte desse processo de crucificar a carne. Primeiro, é uma ação voluntária e pessoal. Segundo, ela é radical e negociável. E terceiro, não é nada fácil. Não é nada fácil. Negar isso que Cora falou mesmo aí, né? Evitar julgar pela aparência, evitar ser preconceituoso. Não é fácil, mas precisa, é urgente. E aí, segunda coisa que Paulo nos convida a fazer aí é andar em espírito. E ele usa 2 expressões aí no versículo 25, logo na primeira frase. Se vivemos pelo espírito, devemos andar pelo espírito. Viver e andar pelo espírito.
Primeiro, uma ação passiva. Vivemos, ou seja, somos guiados pelo Espírito. A gente não pode esquecer nisso. Quem orienta as nossas vidas é o Espírito Santo. E isso deve ser claro em nossa mente, né? Ele está em nós, né? Ele nos orienta, ele nos ilumina, ele nos inquieta, nos incomoda. Ele está em nós. Então, às vezes a gente fica também nessa ideia de que eu preciso encontrar, e aí vai uma questão teológica até. Às vezes eu ouço algumas pessoas, não preciso orar muito para Deus mostrar a sua vontade para a gente, como se Deus ficasse escondendo a vontade dele, né? Deus, tenho aqui a vontade para a sua vida que vai dar tudo certo para você, mas eu não conto. Você tem que fazer um monte de coisa aí para eu te contar. Eu não creio nisso, gente. Se Deus quiser que você faça algo, ele vai te mostrar. Sua orientação não é Senhor me mostra, é Senhor me ajuda a enxergar. Porque o Senhor é o maior interessado em que as coisas aconteçam. Imagine um pai falando assim, ó, filho, pai, qual é o certo aqui? Aí o pai fala, eu sei, mas não vou dizer. Imagine, gente. Quem é a mãe que faz isso? O filho fala, pai, eu estou em dúvida aqui, você que é mais experiente, me ajude. Aí Laceni olha para Felipe e fala, Felipe, eu sei, mas não vou te dizer não. Só se você fizer. Tu não faz isso com os nossos filhos, a gente acha que Deus vai fazer com a gente. A grande questão não é se Deus fala ou não. A minha questão é se eu estou disposto a ouvir ou se eu fico no auto-engano justificativas para o meu erro. Esse é um problema meu, não de Deus. Então, quando a gente ora muito, não é para que Deus fale. Deus fala o tempo inteiro. A grande questão é que se eu estou disposto a ouvir, se eu estou atento a essa voz de Deus, a esse Espírito que está me inquietando. Esse Espírito que está me incomodando. Né? Por exemplo, olha, naquela discussão lá você foi errado. Vai lá e peça perdão. Deus fala para a gente. Só que a gente fica, não, mas ele fez de novo, ela fez de novo. E a gente fica parecendo aqueles meninos birrentos, né? Batendo o pé no chão. Mas a Bíblia fala que nós vivemos em espírito. Ele habita em nós. A segunda coisa que a Bíblia nos fala é que é uma ação ativa. Então, a primeira ação passiva é que ele está em nós, nos ajuda. E a segunda ação é andarmos no espírito. Nós vamos a ele, né? Nos submetemos a ele, a sua orientação. Nós cedemos ao seu conselho. Nós cultivamos a espiritualidade. Então, não sei qual é a vontade de Deus. E aí, já orou? E aí, o que a Bíblia diz sobre isso? E os seus conselheiros espirituais? E as suas amizades? Já conversou? Eu ouvi de alguém falando o seguinte, às vezes, olha, se a sua esposa, no caso você é casado, né? Se a sua esposa, mas não é casado, se os seus amigos, se o seu pastor, se as pessoas que te amam dizem algo e você ainda tem dúvida, o problema não está no que é certo, o problema está em você. Porque se as pessoas que te amam já te disse algo e você ainda está ali relutando o tempo inteiro, o problema não está em você. Então não é que você não sabe o que deve ser feito, é que você não quer ceder esse conselho. É que você não quer submeter essa orientação. A Bíblia fala o que é para ser feito. Fala, claro. Mas, às vezes, a gente fica ali relutando, querendo encontrar uma brechinha para fazer valer a nossa vontade. A Bíblia fala, não, devemos andar em espírito. Andar em espírito. E isso, gente, é um exercício diário. É um exercício diário. Mas deixa eu seguir. Então, vamos chegar à conclusão, gente, senão a gente não sai desse texto. A gente não vai terminar em Gálatas. Gálatas está parecendo Caverna do Dragão. A gente nunca consegue sair de Gálatas. O mestre dos magos não consegue nos ajudar a sair de Gálatas. Vamos lá, vamos terminar isso aqui. Como é que a gente conclui esse estudo aí denso, complicado, polêmico de Gálatas? Eu sugiro o seguinte. Primeiro, podemos concluir com os seguintes destaques. Nós vivemos essa eterna crise. E como é que a gente sai dela, pastor? Morrendo. Quer sair da crise do discipulado? Pede ao Senhor para te levar para a glória. Aí lá na glória não tem choro, não tem ranger de dente, não tem nada. Enquanto não é aqui, minha irmã, meu irmão, o bem que você quer, você nem sempre vai fazer. E o mal que você não quer, que você julga nos outros, que você jurou de pé junto que dessa água não beberei, você vai um dia se afogar. É crise, meu irmão. Que a graça do Senhor nos ajude. Primeira coisa. Segunda coisa. Essa crise só pode ser superada pela ação do Espírito quando estamos em comunhão com Ele. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. É orar ao Senhor, falar, Senhor, me ajuda, que o seu Santo Espírito me trabalhe em meu coração,
E aquele exercício diário, gente, não tem segredo. Não tem segredo. As disciplinas espirituais não são práticas religiosas que nos fazem ter mais poder em nossa comunidade. Disciplina espiritual só muda a gente. A gente não ora para mudar a Deus, a gente ora para mudar a gente. A gente não deve jejuar para ser mais poderoso. Não, a gente jejua para conter esses nossos impulsos. Sabe aqui, pastor, eu tenho perdido a cabeça constantemente. Jejua, meu irmão, minha irmã. Eu estou muito descontrolado. Então, disciplina espiritual é para segurar a onda aí. É para você conseguir se conter. Porque isso não tem como, não tem uma fórmula mágica, não tem uma unção. Vem aqui que eu vou orar por você e vou te dar a unção do domínio próprio. Não, é exercício. É mortificar a carne. Então, essa comunhão constante com o Espírito. E a gente tem que superar essa ideia. Nós não queremos ser moralistas, né? Patrulha da sociedade que fica julgando os outros, mas nós também não entendemos que não vale tudo também. No discipulado de Jesus, você vai ter que abrir mão de muitas coisas que você acha que é certo, que você acha que te faz bem, por amor de Jesus. Eu lembro que alguém uma vez me ajudou a pensar nisso, fazendo duas perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: quando foi que você deixou de fazer algo que você queria muito por amor de Jesus? Entendeu? Então, não, eu queria muito fazer aquilo, mas por amor de Jesus, eu não vou fazer. Eu queria muito pegar aquele sujeito e encher a cara dele de afagos, mas por amor de Jesus, eu não vou fazer. Quando eu encontrar fulano, eu vou dizer umas verdades para ele, sabe aquela vontade que nós temos? Cheio de razão. E aí você fala assim, não, por Jesus eu não vou fazer, não. Ele merecia, mas por Jesus eu não vou fazer. E a segunda pergunta é o inverso disso. Quando foi que teve algo que você não queria fazer, que você fala, não faço mais, mas por amor de Jesus você fez. Isso nos ajuda a saber se nós estamos andando em espírito, se nós estamos andando sem os extremos. Sem os extremos. Porque nós gostamos do auto-engano, gente. Nós gostamos de justificar as nossas falhas, dar desculpa para os nossos erros. Mas somente duas pessoas sabem que a gente está fazendo isso. Deus e a gente mesmo. Deus sabe quando a gente está dando só desculpas. Deus sabe quando a gente só está justificando os nossos erros. E Ele fala para a gente. E aí o Espírito fica ali incomodando o seu coração e você fica o tempo todo... Não, andar no Espírito é você ceder essa orientação do Espírito e falar realmente, o Senhor tem razão, quem está errado sou eu e eu preciso corrigir isso. Né? E sobre essa mensagem da graça de Deus, a gente nem somos moralistas, nem somos amoralistas, no desejo de alcançar todo mundo na graça, e dizer, não, pode ser, e ser conivente com os erros, e ser conivente. Não, gente, nós vamos ensinar as pessoas a andar com Jesus. Esse é o desafio da igreja. Pode falar, Laceni. Peraí, deixa eu ligar. Não. Com relação a essa questão dessa crise, né? Eu lembrei até de um estudo que Danda fez, falando sobre o Salmo 72, né? Então, diz assim, se nós formos mais honestos em relação àquilo que nós somos, nós vamos aproveitar melhor a graça de Deus. E a gente vê o salmista lá, ele é invejoso, ele é um monte de coisa, mas quando ele entra no santuário de Deus e se reconhece, né? Ele é honesto com ele mesmo, e aí ele começa a aproveitar a graça de Deus a partir desse momento do autoconhecimento, de saber da nossa limitação, que nós somos limitados, né? Achei interessante isso. E até para o nosso convívio também, assim, quando eu entendo que eu tenho essas tranqueiras em mim, eu vou ser mais paciente com os outros, eu vou ser mais bondoso, eu vou julgar menos. Né? Quando a gente confessa mesmo, olha, o irmão está com essa dificuldade aí, eu tenho as minhas. Quer dizer que eu vou passar a mão pela cabeça. Se o irmão está errado, a Bíblia fala que a gente precisa exortar uns aos outros em amor. Mas aí eu vou ser mais paciente, vou evitar o julgamento, vou evitar aquelas conversas podres que a religião às vezes nos permite, né? Não estou falando mal, não, estou só compartilhando aqui para você orar. Mentira, nós estamos falando mal mesmo, porque a gente gosta de falar mal dos outros e é prazeroso, ou não? Ou não, gente, diga aí. Tem algo mais prazeroso do que falar mal de pessoa que a gente não gosta, gente? Diga aí se tem algo mais prazeroso do que isso. É bom, mas tá errado. Tá errado.
Vamos lá. Alguém, Danda chegou para perto daí da câmera e voltou. John, fale, John. Não, é só porque, enfim, né? É uma coisa que eu entendo e não sei se os irmãos entendem da mesma forma, mas nessa nossa caminhada, nessa nossa trajetória, né? Enfim, a gente às vezes cai nessas crises e acaba cometendo um pecado ou outro, ou muitos pecados, né? E, enfim, eu fico muito pensando sobre como essas quedas, essas falhas que a gente comete, enfim, elas não anulam todo o nosso processo, toda a nossa trajetória de santidade, sabe? Elas não anulam, porque Cristo já nos justificou, né? Enfim, e isso é muito gratificante, né? Enfim, saber que a gente peca e tal, e a gente precisa se arrepender e vão ter consequências, obviamente, mas só que isso em nenhum momento anula a nossa trajetória com Cristo, anula a nossa trajetória de santidade, enfim, né? E nos faz retroceder, né, nesse caminho, né? Enfim, é, é isso, né? Muito pelo contrário, essas coisas são utilizadas para glorificar a Deus, né? Eu acho muito bonito isso. Perfeito, John. Então, uma Muito falinha bom. aí a respeito dessa fala de John. É possível? Claro, irmão. Pastor Renato Não, sempre nos últimos minutos do segundo tempo vem para tocar fogo no parquinho e a gente não, fica mas até não uma vou hora da tocar tarde fogo, aqui. não vou tocar fogo, não. No tratamento das pessoas que têm problema com substâncias, a gente aprende que no processo a queda faz parte. Porque todas as vezes que aparece que a coisa está sob controle e a pessoa cai, ela acha que acabou tudo. Não, eu não presto mesmo, eu sou isso, eu sou aquilo, e não dá, e é isso mesmo. Tal. E a tendência é desistir. Porque a gente não aceita que nesse processo de cura espiritual, né, de santidade, de buscar a Deus, de estar diante de Deus com a consciência tranquila, o tropeço faz parte. Mas não deve fazer parte para nos levar a entender que, como você disse, o processo acabou, a gente não presta mesmo, não presta para ser crente, eu não presto para ser da igreja, é assim mesmo, e boto um monte de defeito e desistir. A gente precisa entender que no processo a queda faz parte do tratamento. Cai, levanta. Até tem um texto da Bíblia que diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. É preciso que a gente tenha plena consciência disso. Senão a gente vai fazer como Lutero. Toda hora pecava, toda hora pecava, toda hora pecava, ia lá para o cara para pedir perdão e se confessava a vida toda. Não é? A gente precisa se arrepender, mas não de forma paranoica, viver de forma paranoica, achando que porque a gente não consegue aquilo que a gente tanto quer, não é? A gente não serve para ser um seguidor de Jesus Cristo. Não serve para ser um filho de Deus. Se Paulo reconheceu a limitação do ser humano, quanto mais nós precisamos entender que a queda não é o fim da jornada. É apenas um recomeço. É isso aí que eu quero falar. E se alguém falar assim, eu não sou merecedor de andar com Jesus, você pode falar para ele, falar, não é mesmo não. Ninguém é, meu irmão. Ninguém é. É pura graça, é pura graça. Malu, fala aí, Malu. Esse reconhecimento de esse processo é contínuo. Eu sempre tive muita dificuldade de perdoar caluniadores. Eu odiava, porque já fui vítima de calúnia, de difamação. Então, assim, eu sempre tive muita dificuldade em perdoar. E as pessoas que caluniavam, difamavam, elas eram objetos do meu ódio. Eu nem tocava no assunto, elas estavam mortas. Não gostava nem de falar o nome delas. Então, eu passei por um processo muito doloroso nessa questão do reconhecimento de que aquelas pessoas que caluniavam, elas eram também importantes e eram objetos do amor de Deus. Então, assim, eu já não me encaixo nesse, não é querendo ser melhor. Mas falar mal de quem falava mal de mim é importante. Para mim, a pessoa estava morta e se alguém mencionasse o nome, eu seria uma daquelas pessoas que saía imediatamente do lugar para não ouvir o nome da pessoa, nada sobre ela. A minha situação ela já era mesmo de algo muito terrível. Porque matar alguém para a gente, alguém que está vivo, tem a perspectiva de uma reconciliação,
entre você mesma e Deus, se relacionar, parar de ficar preso naquela pessoa, era uma oportunidade que eu tirava de mim mesma. Então, assim, perdoar caluniadores, difamadores, para mim era uma coisa assim, impossível. Até uma certa oportunidade eu fiquei questionando Deus quanto a isso. E aí, assim, experimentei de algo maravilhoso, fantástico, porque passei a amar. Então, amar é importante. E eu acho que isso também causava uma crise para mim. Para eu sair dessa crise foi muito doloroso. E eu aprendi bastante, porque, assim, não há nada. Acabou com um processo. Nesse processo a gente cresce bastante. O Espírito Santo é quem nos ajuda. Sem a terceira pessoa, nós não podemos fazer nada. Não somos nada nem ninguém. Depende da terceira pessoa. Então, gente, e por fim, nós devemos viver no Espírito e andar nele. Né? Essas seriam as conclusões desse estudo, dessa perícope. Né? Vivemos essa constante crise. Essa crise é superada e só pode ser superada pela ação do Espírito quando nos submetemos a ele. Nem amoralistas, nem moralistas. E devemos viver e andar com o Espírito do Cristo ressurreto que está sobre nós. Antônio. Ô, pastor. Pode falar, meu querido. Quer falar ou não? Acho que não, né? Então, gente, é isso. Conseguimos sair dessa caverna do dragão aí. E semana que vem a gente começa o capítulo 6. Primeira perícope do capítulo 6. Continue estimulando a todo mundo. Se ficou alguma dúvida, se não ficou claro, se é confuso, não fique acanhado nem acanhada em pontuar. A Escola Bíblica Dominical é lugar da gente expor essas coisas e crescer. Né? Nosso objetivo aqui não é gerar polêmica, nosso objetivo aqui não é parecer mais inteligente, nosso objetivo aqui não é ficar falando. Não. O objetivo aqui é, aproveitando essas discussões, essas partilhas, testemunho de Malu, né, os comentários de John, as observações de Laceni, enfim, todas as contribuições servem para que no final eu, você, todos nós sejamos melhores pessoas em Cristo Jesus. É por isso, gente. Ok? Querida Dani, minha irmã querida, você pode orar ao Senhor agradecendo por esse tempo de hoje? Ativa o seu microfone, Dani. Senhor Jesus, obrigada por essa manhã que estamos juntos, reunidos, Deus, no nome de Jesus, e estudando, Deus, a Tua palavra. Obrigada.